Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Olá, eu sou o Gustavo Machado e esse é o episódio 19 do Cineclube Marighella. Aqui a gente troca ideias sobre diversos assuntos, sempre com convidados especiais. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, no nosso site, cineclubemarighella.com.br ou no seu player da sua preferência. E você pode acompanhar o nosso trabalho no Instagram, no Twitter e no Facebook. A novidade é que em breve nós vamos voltar com nossas sessões presenciais. Então, fique de olho, escuta aqui o nosso podcast, porque a gente vai divulgar isso nas nossas redes sociais. E hoje a gente está recebendo um dos profissionais que mais entende do mercado de futebol aqui no Brasil. Não é isso, Léo? É isso, Gustavo. Além de ser um grande amigo nosso, o André Monerali é publicitário, formado pela FRJ, é pós-graduado em gestão de negócios pela ESPM do Rio, foi gerente de programas de relacionamento e marketing digital do Clube de Regatas Flamengo, fez parte do movimento político que transformou o Flamengo nessa máquina de ganhar títulos que a gente tem aí hoje. Ele continua trabalhando para o clube, só que agora como diretor de negócios da FENG. A FENG é uma agência de marketing esportivo que, além do Flamengo, atende vários dos principais clubes do Brasil, como São Paulo, Santos, Vasco, Botafogo. O André também é desenhista, é músico, é guitarrista, cantor da banda Dom Rombalo, lançou em 2019 seu primeiro álbum solo, Tempo Bem Gasto, e vai conversar aqui com a gente hoje. André, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu. Vamos lá. Falando assim, parece que eu sou um... O currículo tá bonito, né? Tá bonito. Mas a gente faz o que a gente consegue fazer no tempo que a gente tem, enfim. E a gente corre atrás também pelo convite. A gente também investiga a sua vida aí para saber como é que a gente vai te apresentar aqui, né? Bonito. Bom, André, então vamos lá. Começando falando sobre futebol, né? O futebol foi bastante impactado pela pandemia. O futebol depende muito de público, a experiência de você assistir um jogo com público, sem público, é totalmente diferente. E aí, enfim, queria que você falasse como é que foi o impacto da pandemia no futebol, como é que está o momento agora, com o público voltando devagar, qual é a perspectiva? Cara, o impacto, assim, não tem nada acho que não existe atividade econômica que não tenha sido impactada pela pandemia de um jeito que ninguém podia... prever, até porque quando começou ninguém sabia quanto tempo isso ia levar, na verdade, né? Acho que teve agora as coisas estão voltando aí, né? Tá, vida para muita gente nunca parou, né? Mas para quem segurou e tal, as coisas estão voltando, tá tendo muito papo assim, você lembra como é que foi? Eu participei de vários papos assim. Eu me lembro que lá na empresa a gente começou o nosso home office numa sexta-feira, juntou todo mundo na sala de reunião, então levem seus computadores, aí uns 15 dias em casa. E agora o nosso escritório ficou tipo um museu do pré-pandemia, porque a gente não voltou pro presencial nunca. E aí de vez em quando alguém tem que ir lá por algum motivo, agora teve uma pessoa que saiu da empresa até, enfim, ele foi lá buscar as coisas, aí ela tirou foto, mandou, cara... É bizarro, parece filme de ficção, que você tá tudo do jeito que a gente deixou, o bloquinho com a anotação que você estava fazendo, a caneta, assim, um negócio. Sendo que o pessoal vai lá, que muita gente, eu ouvi gente que teve essa experiência, voltou e ficou caramba, né, chocado e tal, e começou a usar o escritório e foi. Só que o nosso não, as pessoas vão lá, resolvem o que tem que fazer, vai embora e o negócio fica lá congelado. Então tá tipo um museu, entendeu? De como é que era a vida pré-pandemia, um negócio muito doido. Então ninguém se preparou para isso e as coisas foram sendo arrastadas, né, com a barriga, em tudo que é atividade, na verdade. Eu me lembro de eu tendo essas discussões, era muita preparação para quando voltar ao normal, assim, cara, não vai ter volta ao normal, entendeu, para muita coisa. Você não vai voltar ao que era, né, o impacto que está acontecendo, que teve no mundo, nada vai voltar ao que era, 100%. Mas muita gente entrou nessa, de querer empurrar com a barriga o tempo que pudesse. Vamos aguentar isso aqui até voltar, só que o até voltou 2 anos aí, né? Um ano e tal. Então o impacto foi muito grande para todo mundo.
As receitas presentes, né, de bilheteria foram, obviamente, muito comprometidas. Para alguns clubes isso foi mais pesado do que para outros, porque para muito clube no Brasil a bilheteria não é tão relevante assim, né, no mix de receitas. Mas, então, para muitos isso nem foi o maior impacto. Para o Flamengo, por exemplo, não, foi um impacto gigantesco. Para muitos nem tanto, mas o que aconteceu é que como a economia como um todo foi impactada, o dinheiro sumiu, né? Assim, o dinheiro que poderia estar indo para patrocínio, para o torcedor estar comprando um produto licenciado, para gerar outros tipos de contrato, ele ficou mais restrito, todo mundo escolheu muito mais onde é que botava o dinheiro. Então foi um tempo aí duro, em que ficou o tempo inteiro se esperando voltar ao normal. Agora que a gente está, né, tendo jogos com público aí, com mais regularidade, o Corinthians agora que vai ter o primeiro jogo com 100% de público. E muita gente, muito clube se surpreendeu de as pessoas não voltaram ao estádio. Estava todo mundo achando também que fosse voltar ao estádio ia tudo lotar, né, ia esgotar os ingressos. Lotar não, porque a capacidade é limitada, mas os ingressos à disposição iam se esgotar todos muito rapidamente. Isso não está acontecendo aqui no Brasil, né? Acho que ainda muito pelas restrições de quem pode ir ao estádio, porque tem, né, pede teste ou tem que estar vacinado, e aí o público que vai ao estádio, às vezes é de uma faixa etária que ainda não está completamente vacinada e tem que pagar o teste, aí o teste é caro, enfim, tem aí suas questões, fora as pessoas que ainda estão inseguras para ir mesmo. Mas, então, assim, cara, é até difícil e no meio disso daí, como eu falei, a economia toda sofreu com a pandemia e com a situação do Brasil, né, como um todo, e tá todo mundo impactado, né? Tipo, o câmbio, a maluquice que tá o câmbio pro futebol, né? A moeda do futebol é o euro, do futebol de elite, lógico, né? Estamos aqui falando do times da Série A, da Série B, cara. Então, assim, para quem tudo ficou muito torto, então, assim, o impacto foi muito grande. Contratos de patrocínio foram. Agora, teve clube que conseguiu vender muito patrocínio, que conseguiu inventar outras formas e tal. O que eu acho que faltou um pouco foi, eu acho que havia uma oportunidade de se criar outras maneiras de interagir digitalmente com o torcedor, dado que não dava para ele estar lá presencialmente. Ficou assim, cara, você sempre teve essa necessidade, a maioria do torcedor não está no estádio. Então sempre teve aí como é que o clube faz para falar diretamente com o torcedor que não está no estádio. O cara que está no estádio, beleza, vendo ingresso para ele está lá, é meu. Quem não está em casa, como é que o clube pode monetizar isso sem ser pela venda do direito de transmissão? Sempre teve um desafio de como fazer. No que sumiu a bilheteria, muita gente, né, agora só tem isso, como é que a gente inventa? Eu acho que surgiu pouca coisa. Assim, eu acho que não houve agilidade dos clubes e, enfim, dos envolvidos para conseguir colocar muitas coisas novas no ar. No início tinha se vendia aquela coisa dos totens, né, a torcida de papel ali, né, você botar sua foto nos bonecos na arquibancada. Os jogos no início tinham DJ, né, de torcida, hoje em dia quase nenhum mais, né, no final quase nenhum mais estava fazendo, e ficou nessa, assim. A NBA não, a NBA fez um negócio totalmente diferente lá mesmo. Você viu o que foi a bolha da NBA no ano passado, foi muito diferente. Você vê a diferença de agilidade do mercado americano da NBA para o que a gente viu no futebol, inclusive na Europa também. Na Europa fecharam o estádio, não fizeram nada muito diferente também, não. Então achei que foi isso, e agora tá todo mundo nessa de, agora tá voltando, né? De repente, ano que vem vai ser um ano mais normal aí, acho que já tá todo mundo na mesma expectativa que todo mundo tá, e torcendo para não ter nenhuma outra variante, não é nada que force todo mundo a, meu Deus do céu, que meu caralho, tem que estender isso mais um pouco. Acho que tá todo mundo na esperança que agora seja para valer. É o que a gente espera, e inclusive o que eu falei aqui no começo, né, que a gente espera para a gente poder voltar a ter sessão presencial do Cineclube Marighella, que é o que a gente sempre gostou de fazer, sempre quis fazer, e também, assim como todas as atividades, conforme você falou, tiveram que ser interrompidas por conta dessa pandemia que veio e assolou a vida de todo mundo. André, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se eu te fizesse ela antes da pandemia, a resposta seria outra, né? Seria diferente, se agora, né, como é que seria essa resposta? Mas o que você enxerga como os grandes problemas do futebol brasileiro? E
enfim, baseado nesses problemas, o que poderia ser feito para tentar melhorar isso? Eu não sei se essa resposta seria diferente hoje por causa da pandemia, mas, enfim, em termos de problemas do futebol. Eu diria que não. Cara, essa é uma pergunta que pode ser... Tem muitas respostas possíveis, porque tem muitos futebols aí, né, na verdade. Sim. Né, os problemas várias esferas, do futebol. né? Várias escalas, né? Várias escalas, vários, enfim. Então, você falar do problema do futebol para quem, sei lá, acompanha a Série A, a Série B, agora eu tô falando muito de Série A, Série B, porque tem muito time grande que foi parar na Série B, né? Isso está ficando muito comum. Os problemas são muito diferentes de quem acompanha o Goytacás de Campos. Sim. Né, ou de quem, enfim, são os casos, tem muitos futebols aí. E de quem vive como jogador ou quem vive no entorno, né? Quem trabalha no marketing ou enfim, na parte de negócios, ou quem vive ou na mídia. Enfim, então tem muitos, é uma pergunta complexa. Eu acho que a gente tem um problema, um pouco, e eu trabalho numa empresa que tem muitos clientes no futebol importante. Fazer esse disclaimer para as pessoas me ouvirem sabendo que existe a lente, né? A minha lente aqui. Você falou no início, a gente faz hoje programa de sócio-torcedor, enfim, com escopos de trabalho diferentes. A gente está envolvido no programa de sócio-torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo e do Fluminense, que está botando no ar o site novo amanhã. Ah, é? Amanhã. Maravilha. A maravilha é eu estar de férias durante isso. A gente tem Santos e São Paulo em São Paulo, a gente tem o Coritiba, Figueirense, Juventude, tem mais um outro grande clube de outra praça que não está anunciado, não posso falar. Então, dos grandes clubes brasileiros, a gente lida com sócio-torcedores, muitos deles. Mas, além disso, a gente lida com CBF, a gente faz todo o conteúdo de Campeonato Brasileiro para as redes sociais. A CBF é um cliente nosso e aí passou a fazer também para o Brasileirão Feminino. Estava falando conteúdo em redes sociais do Brasileirão Série A. A gente passou a fazer também Brasileirão Feminino, também Seleção Feminina, faz para o Coritiba também. Então, a gente está envolvido com muitos clientes importantes aí de peso. Eu acho que a gente tem um problema no futebol brasileiro de governança. E aí eu vou pegar uma coisa, vamos lá, para escolher muitos futebols, pensando aí nos clubes grandes. Eu acho que a gente tem um problema muito grande de governança dos clubes, né? A coisa do clube ser uma associação sem fins lucrativos que os sócios votam para presidente, enfim. Então todo clube ele tem esse negócio. Já a cada 3 anos você tem a chance de trocar tudo. Normalmente são mandatos de 3 anos e o presidente eleito tem a caneta, né? É um sistema presidencialista, grosso modo, de todos os clubes. Então, o que acontece? O cara ele é eleito, ele vai ficar 1 ano ali tomando pé, o segundo ele trabalha, no terceiro ele está preocupado com a eleição. E tem decisões que você precisa tomar que são em horizontes maiores. Então, a estrutura ela é feita de um jeito que te leva para você pensar em ciclos muito curtos, para o tipo de reestruturação que o próprio clube precisa internamente, ou para conversar com os outros, para formar, né, conversas que mudem estruturalmente o futebol como um todo. São coisas que demandam tempo, um horizonte de pensamento e de organização, que a governança dos clubes leva a não acontecer, entendeu? Então tem aí para cá, cada clube tem as suas particularidades. Alguns têm graus de profissionalização maior, outros menores, mas de modo geral a estrutura estatutária é feita para quem manda. O cara da caneta é um cara que é eleito. Isso é muito complicado, assim, leva a muita interferência política, leva a muita preocupação com né, com a eleição seguinte. Aí alguns duram mais tempo, aí a crítica já é fulano está se eternizando, né, no cargo, enfim. E aí isso pode ter efeitos melhores ou piores dependendo do clube. Se pega o Atlético Paranaense, por exemplo, é um caso obviamente bem sucedido. Assim, o que o Atlético Paranaense consegue, né, para o tamanho do mercado em que ele atua é muito bom, é porque eles têm
a longevidade maior assim, de pensamento estratégico ali. Mas eu acho que esse ciclo da governança é muito complicado. Eu não quero dizer com isso que todo mundo devia virar empresa. Eu acho essa uma discussão bem complexa e que leva até pensamentos para além do... Você teria que pensar nos significados do futebol aí, né? Tipo, é uma coisa... É isso, agora chegou lá um fundo de investimento da Arábia Saudita que comprou um time centenário da Inglaterra. Se isso acontecer aqui no Brasil é uma ideia... Tem clubes que sonham com isso a essa altura, né? Porque a situação financeira está muito complicada, mas para nós, culturalmente, é esquisito a gente pensar nisso. Eu acho... eu tendo a achar que pode ser possível você criar, até porque vocês citaram que eu participei em algum momento de grupos de sócios do Flamengo, lá atrás, eu parei com isso na época que eu comecei a trabalhar mesmo, que eu passei a ser profissional, para não confundir os assuntos. Mas na época eu pensei muito sobre isso, na governança possível para um clube como o que a gente tem, né, que é uma associação sem fins lucrativos, enfim. Eu acho possível de organizar, mas, enfim, do jeito que eu acho muito complicado. E acho que está evoluindo, mas está evoluindo aos pouquinhos. Eu acho isso uma trava, e eu acho que no final, quando você lida diretamente com isso, dá para você fazer paralelos entre isso e a organização do Estado também, entendeu? Eu acho que ele sofre do mesmo problema. Né? Tipo, a gente tem decisões para tomar enquanto sociedade que precisavam de... A governança é muito ruim. Né? Tipo, esse negócio de eleição a cada 2 anos e todo mundo ser movido a isso. Quem está no poder, isso é muito complicado assim, para as coisas funcionarem. Então, o clube é um microcosmo disso. Então, acho que assim, para escolher um problema, eu escolheria esse. Mas é o que eu falei, assim, tem muitos futebol diferentes. Você vai pensar na vida dos clubes locais, no Goitacá, isso aqui. Esse é um problema também lá. Mas aí tu já começa a ter outros problemas de ambiente, enfim, tem coisa que a gente tem que pensar no significado do futebol mesmo, para que serve, por que a gente quer qual é a função que ele devia estar cumprindo na sociedade. Você falou, André, de um problema de gestão que a gente tem aqui no Brasil, é um problema cultural talvez, mas pensando em tendências macro, né, globalização, eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu tenho a sensação que cada vez mais tem jovens e crianças que torcem para times da Champions League, né, por causa da TV, por causa do videogame. Né? Você acha que a gente está caminhando para um cenário de colonização cultural, onde clubes aqui vão morrendo, né, e cada vez mais os brasileiros vão torcer para times de fora? Tem muitos países que são assim. Eu lembro quando eu fui na Tailândia, todo mundo na Tailândia torcia para time da Inglaterra, né, a Suécia tinha um pouco isso. Será que o Brasil está caminhando para isso? E além disso, né, nesse mesmo processo, a gente está caminhando para uma espanholização do futebol brasileiro, já que também a discrepância entre as receitas dos clubes está muito grande, principalmente o caso do Flamengo. Né? O Flamengo tem um faturamento muito maior do que os outros clubes, e isso, nos últimos anos, se converteu num predomínio esportivo também. O Flamengo, em 2019, ganhou tudo e tal. Para onde a gente está caminhando? A Tailândia tinha um futebol local que existia, não? Tinha, tem os times lá e tal, mas enfim. Não, porque assim, isso tende, pensando até na realidade aqui brasileira, que normalmente os clubes, né, os clubes do Rio, que são muito nacionais, alguns de São Paulo é muito nacional, depois o Corinthians é um tanto também, mas São Paulo é muito nacional. Os clubes do Rio são. Normalmente eles têm torcida muito grande, né? Tipo, é o primeiro time em lugares de muita gente, em lugares em que o futebol local é muito fraco, né? Então você pega, sei lá, o Espírito Santo, Brasília, o Amazonas, né? Alguns estados do Nordeste que são o futebol local é muito debilitado, acaba que isso acontece. Em outros não. Você vai pegar Recife, ninguém é Flamengo, tipo assim, ninguém é Flamengo, mas dizer, mas sim. Não é o caso. Salvador não é o caso, enfim. Né? Mesmo Pará, que ali o Remo, o Paysandu são mais fortes, já é né? Tem a proporção diferente. Agora, você vai em Manaus, é incrível. Assim, Manaus, você sai na rua, parece o Rio de Janeiro no dia seguinte que o Flamengo foi campeão, porque a gente na rua com camisa do Flamengo, assim, insanamente. E o rival é o Vasco. Assim, tipo, poderia regionalizar a rivalidade que existia aqui, eles transportaram para lá. Podia não ser, né? Podia ser o Corinthians, sei lá. Mas não é assim. É muito, muito interessante. Cara, eu acho assim que o
Tem aí duas coisas, o lance da espanholização e o lance das pessoas torcerem para times, pensando por um lado colonial aí. Eu acho que a relação, primeiro começar pelo segundo, eu acho que a relação de quem torce para um time desses é muito diferente da relação de torcer aqui. Eu acho que não é a mesma coisa, entendeu? É tipo torcer para time da NBA, sabe? É uma coisa é uma conexão de outra ordem. Quando você torce para um time, vocês dois eu sei que gostam muito de futebol, eu sei que a ligação do Léo é mais de infância do que do Gustavo com isso, né? Ligação com o time. Quando você torce por um time aqui, quem gosta muito de futebol, normalmente isso tem alguma coisa a ver com a sua família ou com alguém importante que te colocou no time, né? Que te apresentou aquilo. E aí esse negócio, ele mexe com a sua identidade, com as suas relações pessoais de um jeito que é muito... Eu falo isso muito em apresentação de trabalho. Se você torcesse por outro time, você seria outra pessoa mesmo. Assim, a sua história seria outra, né? Tipo, quem está ouvindo aí que pensa, você provavelmente vai ter a ver com teu pai ou com teu avô. Cara, se você não torcesse pro mesmo time que teu pai e pro teu avô, a tua relação com teu pai e teu avô já ia ser muito diferente, provavelmente. Se teu pai e teu avô, teu tio, teu irmão, sei lá. Eu acho que futebol, o tipo de... várias memórias iam mudar. Várias. Aí você cresce, você começa a formar amigos que torcem pro mesmo time. Porque o primeiro assunto é aquele, você vai ao estádio junto, sei o que. Quer dizer, se você torcesse, se é na escola, se você, em vez de Fluminense, fosse Vasco, você já ia ter outro grupo de amigos. Assim, a configuração já ia mudar. Aí você cresce, você vai ter o teu filho, você já quer passar aquilo pro teu filho, você já começa a formar memórias em torno daquilo com o teu filho. Se teu filho torcer para outro time, já vai virar, ou não ligar para futebol, a relação já... Então, quer dizer, tem uma coisa que se confunde, vira muito identitário teu, isso de um jeito assim muito, muito profundo. Que quando você torce para um time desses aqui, assim, do jeito que normalmente as pessoas torcem, isso não é tanto caso, entendeu? Tipo, é uma admiração ali, e que pode até por causa de um jogador, aí às vezes até o jogador troca, e você para de acompanhar, começa a torcer um pouco para o outro. Ou, eventualmente você vai ter o teu amigo que também tem um grupinho ali, sei lá, o cara que é muito fanático vai ter um grupinho que também é Liverpool, sei lá. Então, assim, a relação é muito diferente, né? Hoje, esse fim de semana, eu estava na casa de um amigo que adora futebol americano, joga fantasy game ali. Não é a mesma coisa, sabe? Tipo, isso mexe de outra forma. Então, eu acho que é possível que as pessoas, que fique mais comum se torcer para o time de fora, mas isso acontece em outra camada, entendeu? Tipo, isso não é um trocar o time daqui pelo de lá, entendeu? Assim como não se trocava pelo Lakers nos anos 90 pelo Chicago Bulls, entendeu? Então eu acho que tem Agora, isso é uma coisa quanto ao torcer. A espanholização, aí tem uma coisa que é da lógica do nosso mundo, que é muito concentradora, né? A gente tem uma lógica de concentração operando em tudo, né? Então, o que vai acontecendo é o dinheiro começar indo para esses lugares, né? Tem gente aqui admirando, e aí o dinheiro começa a comprar o direito de transmissão de lá com mais dinheiro, e começa a ter patrocinador brasileiro patrocinando o time de lá, porque também tem um lance que você patrocinar o time de lá, o empresário aqui, eles têm muito receio de patrocinar um time, achando que a outra torcida vai rejeitar, né, a minha marca. Tem uma coisa que por pesquisa a gente sabe que não acontece de maneira relevante, mas é um imaginário que está muito. Aí o cara pega e patrocina o Barcelona, que é um fenômeno que começou a acontecer, o patrocinador local do Barcelona, da Champions League, não sei o quê, porque isso não vai ter rejeição nenhuma e eu me associo a uma coisa aspiracional. Então, quer dizer, o dinheiro começa a dar uma migrada para lá. E lá já acontecia um processo de concentração de receita nos grandes times que estão sempre na Champions League, né? A Champions, ela virou um fenômeno gerador de dinheiro, que quem está sempre lá vai ganhando cada vez mais dinheiro, e aí, porque ganha mais dinheiro, vai estar sempre lá, e aí ganha mais dinheiro ainda, e ficou impraticável. Quer dizer, o tipo de predomínio que o Bayern tinha não existia, que nem era na Alemanha. O Bayern ganhava, sei lá, metade dos títulos, já era muito predominante, ganhava metade. E aí os outros, sei lá, tinha uns outros 6, 7 que se revezavam na outra metade. Agora o Bayern, sei lá, ganhou os últimos 10, não sei quantos, nem mais. A distância do Real Madrid, do Barcelona para os outros não era essa. Hoje em dia parece que não era não, cara.
Eles eram os dois maiores, mas nos anos 90 não era a distância, que foi um negócio muito, e tem muito a ver com a concentração de dinheiro na Champions League. A gente está nessa lógica que leva a essas coisas, e no Brasil vai estar operando também. Está operando. Acho que falar em espanholização é uma coisa forte, porque a espanholização é isso, não é? O Madrid e Barcelona muito acima de todo o resto. Não acho que a gente está vendo isso acontecer aqui. Mesmo o Flamengo está ganhando muito dinheiro agora, mas é uma coisa recente. Você falou 2019, 2 anos atrás, entendeu? Tipo, acho que tem dinâmicas aí para acontecer, né? Tipo, os outros clubes também se mexem. Eu acho que no Brasil agora, a realidade que a gente tinha lá atrás, de todo o campeonato ter 12 times achando que podem ser campeões, com toda sinceridade já não é mais assim. Né? A gente sabe que não é. Começa o campeonato e a gente sabe que tem uns 3 ali que estão sempre disputando e que aí vai ter mais uns 2 ou 3 que vão ser candidatos que vão mudar a cada ano, né? Meio que isso que aconteceu. A gente tem sempre Flamengo, Palmeiras lá em cima. O normal seria ter o Corinthians também, enfim, os grandes de São Paulo mesmo. E aí, no ano vai ter um Grêmio, no outro ano vai ter um Fluminense, no outro ano vai ter o Cruzeiro, no outro ano vai ser o Atlético, de acordo com circunstâncias de cada clube. Porque a gente também tem uma coisa muito da dinâmica da compra e venda de jogador, que faz com que os times não sejam tão perenes aqui, né? Então, às vezes, eu tenho uma geração muito boa na base naquele ano que faz esse time aqui, de repente, se destacar. Seja porque a base subiu, seja porque eu vendi um cara por 200 milhões e aí eu consegui montar um time. Ou aqui eu consegui um investidor, né, que ainda, o investidor aqui ainda é muito esses mecenas, patrocinadores, enfim, mas daqui a pouco pode ser que a gente comece a ter, né, conseguir investimentos mais consistentes. Aí, dei ou essa gestão aqui é um pouquinho melhor. Então, acho que o que a gente está vendo é muito da gente ter ali uns 3, 4 times que vão estar sempre disputando lá mesmo, que a tendência é ser o Flamengo e os grandes de São Paulo. E aí você vai ter uns outros 2, 3 variando a cada ano, querendo se meter ali no meio de acordo com circunstâncias. O normal seria isso. Pode acontecer do Flamengo não estar lá? Pode. Uma gestão horrorosa. Nessa de trocar 3 anos, alguém trocou os pés pelas mãos, e como aconteceu com o Corinthians. Né? Há uns anos atrás, a gente achava que o Corinthians estava indo, a espanholização, o Corinthians ia ganhar tudo. Passou um tempo aí, não é. Daqui a pouco, enfim. Então, tem circunstâncias ainda. Eu acho que a gente tem espaço para ter mais time por mais tempo, mas a gente vive num mundo de lógica concentradora mesmo, não só no futebol, né, para tudo, né? Então é uma coisa para ficar de olho, sim. E aí o quanto que isso é desejável ou não também, porque aí tem pessoas com juízos de valores diferentes sobre isso. Uma lógica concentradora, e essa questão que o Léo comentou no início também, da colonialidade também, né? Enfim, essa coisa que vem de fora, a gente vive muito isso. Agora, mudando um pouquinho a escala, a esfera, né? Você comentou mais cedo aí a questão da relação que o torcedor tem por uma questão de família e tudo isso, né? E aí, agora, chegando aqui na esfera local, né? Eu e o Léo fomos criados aqui dentro do Goytacás, e o André, além de rubro-negro e ex-diretor do Flamengo, também é torcedor do Goytacás, não é isso? Eu me tornei torcedor do Goytacás, sim, de uns... Quantos anos pra cá? Sei lá. Capaz já tem uns 10. Isso. Uns 10 aí. Já tem um tempo. Né? Não, a gente fez o marketing quando o Goytacás foi pra Série C a primeira vez, foi em 2010, cara. Foi 2010. Foi 10? Eu acho. Foi essa foi a minha primeira experiência com marketing esportivo, foi o Goytacás. Foi? Né? Tipo, eu e Léo, a gente entrou. Foi uma coisa interessante. Era assim, cara, a ideia era, vamos mostrar que dá para fazer sem gastar um centavo, você consegue fazer coisas no digital. Só deixa eu fazer. E aí o pessoal foi deixando, a gente foi fazendo, foi legal na época. E daqui a pouco deram uma crescida de olho lá, enfim, nossos vidas também não permitiam. Rede social, camisa, né? Vocês estavam começando a fazer um trabalho legal ali. Era legal. Porque as redes sociais foram criadas pela gente. Foi. Twitter, Facebook. Twitter, exatamente. E só uma correção, né? Fez um site. Só uma correção, o Goytacás caiu em 2010, mas subiu em 2011. A gente acompanhou a subida da Série C para B, né? Isso, a Batalha do Tiezão, um grande momento da história do futebol.
Mas e aí? A gente fazendo o tempo real no Twitter desse jogo. O Goitacás decidiu a vaga para subir da Série C para B, um jogo com a América de 3 dias em 3 dias, que foi para pênalti. E aí a gente estava fazendo tempo real no Twitter, ouvindo a Rádio Continental de Campos, se acompanhando. E o jogo atrasou, porque alguém se machucou, não tinha ambulância, foram catar, não sei o quê. O jogo deu uma atrasada e o estádio não tinha iluminação, e a luz natural foi indo para o espaço, né? Então acabou o jogo, o pessoal preocupado, o jogo acabar. Você olha o vídeo, tem uns carros de polícia atrás do gol com luz acesa para dar uma iluminada para a galera bater o E aquela coisa, né? Como eu digo, tem vários futebols, várias esferas. Exato. Exatamente. Um comentário que eu ia fazer é que a gente está falando dessa coisa das esferas e de torcer. Léo comentou que jovens hoje que estão alinhados, né, torcendo e curtindo times de fora e tudo isso. E aqui em Campos do Goytacás é comum a gente ver pessoas que torcem apenas para o Goytacás, né? É até engraçado, porque você torce para o Goytacás, mas você torce para qual time e o Goytacás? Não, eu torço para o Goytacás, né? Tem muitas pessoas que a gente conhece, muitos amigos que torcem apenas para o Goytacás, jovens e adultos, né? E é legal também ver isso. Agora, hoje o Goytacás está vivendo uma crise muito complexa, né? Existe inclusive um esforço muito grande de todo mundo que é torcedor para pensar em formas de tentar tirar o Goytacás desse buraco, pensar em maneiras de reverter a situação que hoje o Goytacás se encontra. E aí você, como um profissional experiente dessa área, a pergunta é, tem salvação? O que poderia ser feito? Como é que você enxerga agora, falando desses futebols, como é que dentro desse futebol local, um time reconhecido como o Goytacás, a quinta maior torcida do estado do Rio, como é que ele poderia sair dessa situação e melhorar? Cara, assim, é difícil falar sem entender a realidade verdadeira do clube, né? Sem estar lá dentro. Né? Tinha que abrir planilha, né? Tipo, para ver qual é como de qualquer clube. Tem um monte de clube nessas situações, cada um em suas ordens, né, de grandeza de números aí, né, de dinheiro. Mas teria que dar uma olhada. Assim, a primeira coisa é entender a situação, né? A primeira coisa é o diagnóstico. E me parece que não há muitos números disponíveis, né? O futebol brasileiro ele até ganhou muito em transparência ao longo dos anos, com publicação de balanço, enfim. A Nina estava fazendo a participação, minha filha está fazendo a participação especial. Oi, Nina. E em clubes, quanto mais vai descendo a divisão, isso não chegou, né? Não tem muito número divulgado das coisas, então isso dificulta um tanto a avaliação. O Goytacás, ele tem ainda para além disso, que é difícil de falar dos números, o Goytacás, quando a gente fala nos vários futebols, ele tem uma dificuldade da esfera em que ele está inserido. O calendário para times, né, como o Goytacás é muito ingrato, né, é muito ruim a estrutura. Se fala muito no calendário pensando no problema do Flamengo, que perde jogador por causa de data FIFA, né, os clubes que tem muito jogo lá na elite, quer dizer, um excesso de jogo. Quando você vai lá para baixo, você não sabe os campeonatos que você vai jogar direito, eles são... Enfim, o calendário é muito ingrato, a estrutura não é muito feita para... É um outro lugar que precisava ser melhor olhado. Eu acho que o futebol local, ele tem... O que eu estava falando, né? Tipo, de pensar para que o futebol serve, né? Qual é a função que ele pode cumprir na nossa sociedade. E, cara, você pega um time como o Goytacás e outros, né, locais, eles têm uma função de fortalecimento de associação, de identidade, de dar uma importância para a comunidade grande pra caramba, e até de movimentar a economia. Eu não gosto muito de ficar o tempo inteiro falando de economia, às vezes, que a gente dá um tom utilitário, mercadoria para as coisas, que elas não precisam ter sempre. Mas também tem isso, né? Também gera trabalho, gera emprego e fortalece a identidade, assim, dá para o orgulho do cara que mora em Campos do Goytacás ser um negócio vivo, bacana, que a gente gosta de ir no Arizão e ver o negócio acontecendo, encontrar a galera e o pai celebrar com o filho, e ali você entende o que é você ser dessa terra, e isso pode, né, gerar outras coisas. Então, assim, o futebol, ele tem é uma ficção que a gente criou, que a gente acredita e que mexe com a nossa identidade, e que é um
O Arari fala muito disso, das ficções compartilhadas, né? E ele poderia ter. Então, assim, eu acho que é uma coisa que precisava ser melhor olhada, como é que esses clubes, como é que se poderia fazer para isso parar em pé na realidade que a gente tem do futebol hoje. O Goytacás, ele tem essa questão também. Agora, né, a dificuldade de ser um clube com o calendário que tem, nessa estrutura que a gente tem hoje para esses times. Agora, no grosso modo, assim, o que poderia ser feito? Tem clubes grandes que estão usando isso, assim, apareceram algumas ferramentas para clubes até legais, assim, que estão sendo aprovadas agora para clubes se reestruturarem financeiramente, clubes endividados, porque tem uma coisa que não é privilégio do Goytacás, né? Tá nessa situação. Então, você já consegue fazer situações em que você reestrutura sua dívida junto à justiça e aquilo ali é consolidado e aí um percentual da sua receita, em vez de você estar sendo penhorado o tempo inteiro e não ter fluxo de caixa nenhum, você organiza aquilo para lá. Então, 20% da receita vai para pagar a dívida e a justiça vai... O ato trabalhista era meio que isso, né, para os times do Rio. Mas agora está tendo um caminho institucional para isso, você se organiza de determinada maneira, você consolida a dívida, separa um pedaço da receita para aquilo ali. Então, tem um caminho jurídico para isso. Eu acho que quem quer ajudar o Goytacás agora, quem está pensando nisso, tem que procurar entender melhor, procurar, né, chama a galera do direito, para entender o que foi aprovado recentemente no Congresso, para pegar esse caminho. Isso é uma coisa que precisa, assim, essa dificuldade de fluxo de caixa é muito complicada, né? Você não saber com quanto você pode contar, né, para pagar. Então, a primeira coisa era isso, você consolida a dívida, organiza lá a fila dos credores e 20% vai para isso. Hoje existem caminhos jurídicos para isso. E aí, depois disso, você vai ter que ver como é que você estrutura o clube e aumenta a receita. Enfim, o Goytacás, como vocês falaram, ele tem uma vantagem em relação a outros clubes, que tem torcida, né? Muito clube no Rio de Janeiro, então é raríssimo clube de fora da capital, né? Não é nem de fora da capital, dos 4 grandes ali, que tenham torcida. O Goytacás tem uma torcida. Então, existe uma fonte possível de receita ali, que aí tem que ver se consegue gerar algo na ordem de grandeza que o Goytacás precisa para pagar suas dívidas, mas tem de onde tirar dali, né? Campos não é uma cidade com uma economia desprezível, então, assim, tem uma economia e o Goytacás é importante para a identidade da cidade. Então, se você organiza as coisas, ganha uma credibilidade, chama a torcida, você já ganha uma moral para ir falar, né, com os empresários locais para tentar ajudar. Então, tem que fazer um plano de negócio mesmo. Primeiro, estruturar. Tá, agora quanto a gente precisa para botar um time do tamanho do Goytacás de pé para a temporada? É 1 milhão? Tá, então disso aqui a gente vai ganhar 20% com torcida, X% vai ser vendendo patrocínio, 5% eu vou vender camisa. Você vai fazer ali uma conta, provavelmente vai ter que entrar na conta vender jogador. Estava tendo essa conversa com o Léo até mais cedo. Vender jogador para um time como o Goytacás não é uma coisa fácil, porque não tem exposição nenhuma, né, os jogos. Das competições, o Goytacás joga, mas muito clube consegue conseguir um caminho por isso, fazendo parceria com clubes maiores, em que eu fico captando aqui na minha região os melhores jogadores, faço o início da formação e encaixo na categoria de base de um maior, que aí ele vai vender e eu vou ganhar 20%, 30%, 40% lá na frente. Tem clubes que vivem disso, mas para isso você tem que dar... Tá, então é isso não vai gerar dinheiro no primeiro ano, mas vamos estruturar aqui para eu ter a captação direitinho, para eu conseguir um certificado de clube formador que me permite ganhar esse percentual e tal, porque daqui a 2 anos... Tudo isso daí é trabalho, cara. Não, trabalhão. Mas viável agora eu não sei o tamanho do buraco mesmo, porque não tem números muito... E a gente está falando da questão da governança, né? Tem que ter gente interessada, torcedores que queiram entrar lá para organizar um negócio, trabalhar, enfim, ver qual é a melhor maneira de poder pensar o Goytacás para mais tempo. Esse negócio de vender jogador, por exemplo, eu acho super crucial. Você não vai fazer isso de um ano para o outro. Se não são 3 meses, são 6 meses, são 1. Então, você precisa de um horizonte um pouquinho maior. É difícil mesmo. Então, André, você falou aqui vários aspectos estratégicos do que pode ser feito na estruturação do Goytacás, mas esse processo passa necessariamente por uma mudança política.
né? E, enfim, o exemplo do Goytacás é uma política muito fechada, né? Então você tem que mudar os processos decisórios, quem pode votar, enfim. Eu acho que isso, pelo que você falou aqui, é um problema de grande parte dos clubes brasileiros, um problema político, de cultura política, e como você falou, está ligado ao Estado brasileiro também. E aí, eu queria puxar aqui para o tema mais amplo, né, que é mais o foco aqui do nosso podcast. Você acha que nesses últimos anos, aqui a gente está falando aqui seria uma politização, né, dos torcedores, no sentido de um tipo de cidadania com seu clube, de uma consciência, de uma participação e tal. Você acha que esse buraco que o Brasil entrou tem a ver com essa falta de cidadania ou uma visão negativa da política, né? Que o Brasil tem um sentimento de antipolítica muito forte, uma rejeição. Você acha que tem a ver com esse buraco que a gente entrou com o Bolsonaro? Cara, eu não sou não sou um estudioso desse campo, né? Então, mas é interessante pensar a vivência do futebol. Acaba que eu faço extrapolações e a gente vai vendo o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo. Eu acho que sim. Eu acho que tem uma descrença das pessoas, né, na democracia representativa, de modo geral. Assim, aí você falar isso já entra num vocabulário difícil, muita gente vai até parar de ouvir isso já. O que você democracia representativa? Que porra é essa? Mas no final, cara, eu não sei se isso faz diferença. Entendeu? Tipo, as pessoas, elas olham assim, cara, eu preciso tocar minha vida aqui, né, pagar minhas contas, não sei o quê, ninguém faz por mim, sou eu que me viro. Assim, qual é a diferença que isso, entendeu? Tipo, porque bota um, bota o outro, as coisas não mudam. Assim, tem uma descrença, eu acho, entendeu? Tipo, não parece que é uma coisa para mim no sentido, né, as pessoas olham e falam, cara, isso eu acho que isso vem também da questão da governança do Estado, em grande medida, sabe? Eu acho que o negócio, ele é feito de um jeito que é difícil que funcione, sabe? E aí, no que não funciona, as pessoas ficam descrentes. Isso não vai funcionar, assim, é bem o que eu estava falando. Cara, a gente está vivendo um mundo... Agora, a pandemia acelerou muitas coisas, né? Tipo, do trabalho remoto, de uso de tecnologias e mudanças de mercado, então, mas várias coisas que já estavam aí. A gente tem que lidar, cara, com mudança ambiental, com o impacto de inteligência artificial e automatização do mercado de trabalho, e coisas sociais mesmo, né, de mudança. Tem coisas muito complexas acontecendo que, para a gente, para lidar, são decisões num horizonte de década. No barato, né? São impactos. Cara, como é que eu vou lidar com, sei lá, uma coisa assim, bem anedótica? A gente vai ver acontecendo o carro se autodirigindo na rua, isso ser massificado. Isso vai acontecer no horizonte da nossa vida. Tá ali. No que acontecer, o que vai acontecer com o mar de gente que vive de ser motorista? Fudeu, né? Para essas pessoas. Como é que eu lido com isso? Isso não é um negócio que eu resolvo no horizonte de 2 anos, que é o ciclo político que a gente tem, né? Tipo, o cara, ele se elege agora e já está preocupado com a eleição municipal. Dali a 2 anos que ele tem que, né, vai para o palanque, tem que fazer base, que aí passa o municipal, são mais 2 anos para estadual. Então, assim, os ciclos são de 2 anos. Então, e as decisões não são para 2 anos. Não são para 2 anos. Então, assim, isso daí já é um negócio que... Então, você já começa a discutir as coisas tortas, porque ninguém vai ficar discutindo nesse tipo de coisa em eleição, porque não é. Então, isso não entra em pauta nunca. Aí a parada vai dando errado, todo mundo vai reclamando de coisas, enfim. Esse é um exemplo. Outra. E aí vamos levar agora para o Bolsonaro, né? O assunto aqui do nosso... O Bolsonaro, de se eleger, eu tô falando assim, questões de organização do Estado, ninguém né, da governança, ninguém discute muito isso e fica tentando ganhar, né, as regras do jogo que tem aqui para eu ir lá e ocupar o meu lugar. No que eu ganhei, eu fico satisfeito porque agora eu estou mandando, e aí eu não mudo tanto assim, porque agora eu estou mandando, eu acho que eu vou me reeleger, aí você sai, aí você vai pensar, pô, tá ruim, né, devia mudar, porque não é você que está mandando, enfim. Bom, o Bolsonaro, ele se elegeu, quantas pessoas, qual é o percentual da população que votou no Bolsonaro? 30%. Por aí, né? Ele ganhou com 1/3 dos eleitores, porque teve um pouco menos de 1/3 que votou no Haddad, 1/3 não foi votar,
Grosso modo, o cara teve Isso. 30 e poucos % e ele se elegeu. E aí ele ficou com o executivo para ele por 4 anos. Ele é um radical, né? Eu sou, assim, a maioria da população não concorda com boa parte do que ele fala. É assustador que que tem um percentual muito importante da população que concorde com determinados tipos de coisa dele. Mas um percentual muito grande que não concorda com muita coisa ali. Só que ele, com 1/3 dos votos, ele ganhou o executivo para ele por 4 anos. E o resto todo que tem para fazer é esperar esses 4 anos para ter a chance de apitar de novo. Ou ficar brigando por um impeachment, que é uma coisa obviamente torta. Você fica procurando um álibi para derrubar o cara que você não gosta dele. Não, derrubar é um álibi. Você vê, o negócio ele é todo muito torto. Muito torto. E é isso, assim, o cara ele ganhou com, digamos que ele ganhasse com 50 mais 1 dos votos. Os outros 49%, se um radical ganha desse jeito, os outros 49% estão fodidos por 4 anos. Por 4 anos. Assim, isso é obviamente errado. Obviamente errado, assim, tinha que ter lugar na cadeira ali, porque o executivo, lógico que tem o contrapeso do legislativo e até do judiciário, e aí esse equilíbrio de força está ficando torto, porque um não cumpre o papel, aí o outro assume, e por aí vai. Mas, um minutinho, fofinho. É obviamente torto, entendeu? O cara ele não pode pegar... Você tem lá uma estrutura que é para lidar com a questão do racismo no Brasil, né? Das pautas dos negros e tal, com a Fundação Palmares. Aí o cara vai lá e bota alguém que é o oposto, né, para cuidar daquilo. Assim, é um cara que vai lá para promover o racismo. Assim, da estrutura que é para ser racismo, ele vai lá para promover o racismo. Aí tem o Ministério do Meio Ambiente, o cara vai lá e bota um maluco do agronegócio para derrubar a floresta. Então, assim, o cara vai fazendo o oposto, e o resto da população fazer o quê? Ficar gritando, esperando 4 anos. É um negócio, assim, obviamente errado. Eu acho que esse tipo de coisa, o que acontece quando você vê isso acontecendo, todo mundo, aí acontece, agora a gente está revoltado porque estamos achando muito, está muito contra o nosso jeito de pensar. Por um tempo, outra parcela da população vai estar revoltada que está acontecendo coisas contra o jeito e as coisas não funcionam, e aí você vai vendo, e isso vai gerando um descrédito. Entendeu? Eu acho isso, acho que as pessoas elas vão se desestimulando, acham que, cara, não é desse jeito que eu mudo a vida, vai ser de outro jeito, vai procurando outros espaços, e muitas vezes cai para um individualismo mesmo, de cada um por si, que é na sociedade cai muito. Não sei se estou falando muita besteira, né? Mas não, de forma nenhuma. Eu acho isso, acho que o jeito que as coisas são tá na cara que não vai funcionar, entendeu? Os estímulos são errados da estrutura. E a gente hoje em dia até, né, é uma expressão que ficou muito mais compreendida, mais difundida, que a gente fala muito do racismo estrutural. Né? Todo mundo começou a entender, todo mundo não, mas muita gente, na verdade é a minoria, mas a quantidade maior de pessoas começaram a entender que o racismo é um problema que vai além dos indivíduos, né? Não é você que é racista, eu que sou racista, o fulano que é racista, e aí a gente tem que coibir os racistas. Isso é uma camada, assim, tem um lance da estrutura que leva o racismo a acontecer. Eu acho que a gente tem isso também, entendeu? A política tem uma questão da estrutura que leva o problema a acontecer, e a gente fica brigando com é o fulano que é isso, o Beltrano que é aquilo, e a estrutura ela leva a isso, os estímulos estão errados. Os estímulos que a estrutura dá fazem com que a coisa não funcione, as pessoas veem não funcionando, não conseguem imaginar outra coisa diferente. A gente não consegue imaginar um mundo diferente do que a gente vive, com regras diferentes, com premissas diferentes, e aí fica descrente e vira cada um por si que a gente vê, entendeu? Então eu acho que é meio que isso. Oi, e aí, André, comentando essa questão da governança que você falou, eleição de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, e a gente já está às vésperas de uma nova eleição no ano que vem, né? E está todo mundo já pensando sobre isso. E aí eu queria te fazer uma última pergunta aqui para a gente já se encaminhar para o final da nossa entrevista aqui, do nosso papo, porque se deixar a gente fica aqui até mais tarde, mas realmente a gente tem que ter um limite de tempo. A pergunta expectativas para o ano que vem. Como é que você está enxergando? O que você está pensando? É terceira via? Como é que você está vendo essa disputa eleitoral para o ano que vem? Se a gente vai sair do buraco? Como é que está o teu pensamento? Sair do buraco é um conceito amplo, né? Sim.
Cara, o que eu... Assim, terceira via seria uma enorme surpresa se acontecesse, né? E muito porque o que acontece é que não tem... A galera tá fazendo as coisas ao contrário. Eu li tem um vídeo, um TED, que é um dos TEDs mais assistidos de todos os tempos, do Simon Sinek. Ele é como grandes líderes inspiram a ação, se eu não me engano o título. E ele faz um resumo nesse vídeo do conteúdo de um livro dele que se chama Comece pelo Porquê. É bem simples, o livro tem um quê de autoajuda corporativa que você pode filtrar, mas a lógica da coisa faz sentido. As pessoas, elas vão atrás não é o que você faz, é o porquê você faz, né? Então a primeira coisa é, cara, qual é a ideia que te move, assim, qual é o sentido da coisa? O meu sentido é vamos lá, qual é por que o Bolsonaro deu certo? Ele tem um porquê, cara, entendeu? Tipo, ele tá vendendo com um negócio que é os valores tradicionais da família, enfim, aí você vai discutir, é a privatização, é um não sei o que, isso é o quê? Isso é lá na ponta, mas o que ele está vendendo é um certo ideário conservador ali, aliado a um antissistema, né? Tipo, tem um sistema que está corroendo os nossos valores e eu tô aqui contra isso. Né? Foi meio que isso, as pessoas votaram no cara porque ele era antissistema e porque queriam, enfim. Se você tem um porquê poderoso desses, vai ter gente se inspirando e indo atrás daquilo. Tá, então é isso. Como que você vai fazer isso? Né? Tipo, como é que eu vou romper esse sistema? Eu vou botar técnicos que vão não sei o quê e vão bater a corrupção, não sei o que lá. Tá, e o que você vai fazer? Eu vou privatizar, eu vou fazer não sei o que lá, eu vou fazer enfim. Então tem uma estrutura, porquê, como, o quê. E você tem que começar pelo porquê se você quer inspirar pessoas, entendeu? E o que acontece dessa terceira via é que ela não tem porquê nenhum de existir além de quero me eleger, entendeu? Os caras não têm bandeira, não tem nada. Assim, por que alguém votaria? Eu não sei nem o que significa com esses caras. E em vez de eles estarem construindo, a gente até tem, mas eles estão se desviando. Entendeu? Tipo, eles estão indo no quê? Estão querendo escolher a pessoa. E aí ficam fazendo balão de ensaio, teste. Luciano Huck, é o Datena, é o não sei quem. E vai soltando gente e vivendo se algum cola. E assim, em torno de ideia nenhuma. Sabe? De porquê nenhum. Então, assim, o negócio sinceramente, não vejo a menor chance disso acontecer do jeito que é, entendeu? Os caras, às vezes, eles estarem discutindo, não, o que a gente quer é isso aqui, é isso que a gente imagina que é no Brasil de oportunidades, pronto, que eu acho que todo mundo deve ter oportunidade. Como é que você vai fazer isso? Pronto. E aí você bate e vê se as pessoas concordam com aquilo. Mas não, o cara, ele quer o seguinte, vou pegar alguém que seja mais ou menos conhecido, testar em pesquisa, se tiver 10%, eu aposto nele. E estão testando isso um atrás do outro, ninguém bate 10%, que é difícil que bata mesmo, porque o cara não tem nem bandeira, não tem nada, entendeu? Tipo, todo mundo conhece o Datena, conhece como apresentador lá, sei lá o que queria ser, entendeu? Tipo, o cara ele nem se coloca como candidato, dá 3 meses pro cara dizendo que quer ser presidente e vê o que acontece. Não, eu quero ser presidente para fazer isso, aí você vê se acontece. Não, pega um nome, entendeu? Saca uma figurinha, um card, Faustão. Eu acho Faustão legal, presidente, sei lá o que Faustão vai fazer como presidente. Aí o cara tem que sair de 12% assim, sem nada, do nada, entendeu? Tipo, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, assim, isso para mim e eles ainda estão, quem quer fazer essa terceira via, disputa um certo campo que o bolsonarismo pegou ali e tal. Eu acho difícil. Assim, até acho que a chance de a gente não ter um segundo turno Bolsonaro versus Lula seria mesmo alguém. Acho que o Ciro fez uma leitura boa. Eu acho o Ciro um ótimo analista de cenários, ele só não é muito bom em entender o próprio papel no cenário. Mas eu acho que ele entendeu bem que a chance de ter um segundo turno que não seja Bolsonaro e Lula era alguém desbancar o Bolsonaro. Porque pela esquerda ninguém vai tirar o Lula. Assim, tá na cara isso, sabe? Ele é muito consolidado, o porquê dele é o governo dele anterior, todo mundo sabe o que é, e ele se posicionou de um jeito que é relevante tudo que aconteceu, né, do impeachment da Dilma para frente. Então, acho que ele está muito consolidado. A chance era derrubar o Bolsonaro desidratar o bastante
para alguém aí, um outro qualquer, surgir. Mas como esses caras, eu não acho que fosse impossível, mas eu acho esse pessoal tão ruim, eles estão fazendo tão mal essa busca de terceira via, estão tendo tanto que tá me parecendo improvável, assim. E o Ciro tentou ser esse cara, entendeu? Por que ele bate no Lula? Porque ele quer tirar voto do Lula? Não é. Ele quer que a galera que odeia o Lula veja ele como uma possibilidade. É isso que ele tá fazendo. Só que assim, não vai acontecer, gente. Essa galera não vai votar no Ciro, só ele não percebeu isso ainda. Claro que isso não vai acontecer. E aí ele tá lá tentando. E os outros ninguém sacou ainda direito o que é, então... Agora, sei lá também, né? Tipo, o negócio do Bolsonaro é tão louco, ele é tão fora de qualquer lógica, né, cara? Ele é uma coisa muito doida pra gente viver com um cara que nem esse. Que é isso com tudo que já aconteceu. O cara ontem tava dizendo que a vacina da AIDS, sabe? Assim, a economia tá num momento muito ruim. Então, assim, eu não sei como é que vai estar E a nossa economia depende muito de lá de fora ainda, né? Tipo, infelizmente. Então, assim, acontece um sopro qualquer lá fora e as coisas começam a andar, de repente dá uma virada aí e se fortalece, mas se ao contrário o negócio continuar a ladeira abaixo do jeito que é, de repente ele efetivamente se esfarela num nível que surge alguém, mas eu acho que o jeito que estão procurando esse alguém que poderia ser é tão mal feito que tá me parecendo cada vez mais difícil, e hoje que tá, eu acho que já tá todo mundo meio que precificando, acho que tem uma galera em fase de negação, né, falando o tempo inteiro de terceira via e tal, e uma galera que já está meio que se preparando para o Lula voltar mesmo. Assim, que é o que, né, falando em eleição presidencial, assim, hoje é o cenário mais provável mesmo, né? Parece. Lógico que é assim, mas também o mundo tá muito louco, sei lá, mas hoje está difícil de imaginar outra coisa acontecendo. E aí a gente vai ver o que poderia ser um novo governo Lula. Enfim, eu acho que os bolsonaristas não vão sumir porque o Lula ganhou. Então, um problema, né, um problema grande que continua existindo. Né, ganhar do Bolsonaro, o Freixo tem falado isso. Né? Vencer o Bolsonaro não é vencer o bolsonarismo. Ele vai continuar existindo, é uma força que está aí. Eu acho que a gente abriu uma caixa de Pandora para muita coisa, sabe? Que vai demorar para botar de volta para dentro. Sentindo confortáveis em falar coisas que não se sentiam confortáveis para falar há muito pouco tempo. Não tem uma caixa de Pandora para botar de volta. E, para além disso, tem toda a questão de o que é o Lula mesmo, entendeu? Tipo, ele é o cara. Já é ruim pensar ele é o cara, né? Mas é essa a proposta para resolver, né? Que é o... Não me faz brilhar os olhos, assim, com toda sinceridade. Eu ouvi outro dia o podcast do Lula, do Mano Brown com ele, eu achei assim, cara... E o Mano Brown, assim, muito levantando a bola pro Lula cortar o tempo inteiro, né? Tipo, não sei se vocês ouviram. Ouvi. Eu acho que o Lula precisa ser um pouquinho mais exigido pra uma galera, assim. Tá todo mundo tão assim, não, o importante é ganhar do Bolsonaro, claro que é. Mas assim, tem algumas coisas que ele já podia ter entendido um pouquinho melhor, sabe? Tem certos assuntos que ele, assim, tá precisando de uma consultoria aí, sabe? Ele, o pessoal do PT, estão precisando... dar uma olhada em volta, estudar um pouquinho, abrir a cabeça, conversar com gente diferente. Porque tem umas coisas que... Mas, assim, melhor também... A gente não tem nenhum bode na sala, né? A gente tem um dragão com diarreia na sala. Então, qualquer coisa... É isso. Bom, enfim, tomara que a gente se livre desse dragão mesmo no ano que vem e cobre do Lula, né, do PT... Enfim, pelo menos volte para um plano de normalidade que a gente perdeu nesses últimos anos aí no Brasil. Mas, André, a gente já está conversando há bastante tempo, né? Enfim, se dependesse da gente ficaria aqui horas e horas. A gente não vê a hora de estar com o André presencialmente, tomando uma cerveja e trocando essa ideia durante horas, mas a gente tem que fechar aqui por hoje. E aí, daqui eu vou te pedir, né, que você fale, que a gente queria ter conversado mais, mas não deu tempo, fale aqui para os nossos ouvintes onde eles podem achar, né, as suas músicas, os seus álbuns solo, com Dom Robalo, os seus livros infantis, e que você também deixe pra gente aqui uma dica de cinema, tá? Porque a gente, na verdade, é um cineclube. Olha, estamos aqui no podcast por causa da pandemia, mas a gente é um cineclube.
gente apaixonado por cinema, e você deixa uma dica aí pra galera, pode ser qualquer coisa, um que você viu ontem, um que você viu há 20 anos atrás, é com você. Eu fiquei dando palpite de um monte de coisa, né? Certamente tem estudiosos, a gente ficou falando pra caramba. Não precisam me ouvir não, cara, tem gente muito melhor do que eu pra vocês ouvirem. Se eu fosse presidente, eu ia começar o meu governo botando o Simas em algum cargo. Cara, vocês podem... a minha banda se chama Dom Robalo, se vocês botarem enfim, onde vocês ouvem música, no Spotify, né, onde todo mundo ouve, se lançar Dom Robalo vai achar. A gente está para lançar um single novo. Estamos acabando umas outras coisas, só uma música está pronta, então daqui até o final do mês que vem está saindo. Então se procurar Dom Robalo, vocês vão achar. No YouTube tem coisa nossa, enfim. E minhas músicas, vocês procurem nos mesmos lugares, bota André Monerá. Então tem algumas coisas minhas, vocês, na introdução falou do meu... Lancei um disco solo gravado, eu gravei sozinho em casa. Em 19 eu fiz outro durante a pandemia, também quase todo gravado sozinho em casa, mas aí alguns amigos me mandaram coisas e tal. Minha filha cantou, não a Nina que está aqui comigo, mas a Júlia cantou uma música comigo. Então podem procurar, é o que eu gosto mais de fazer, na verdade, é fazer música. Eu falava que eu queria viver de música, hoje em dia eu já percebi que não é isso, eu queria dedicar mais tempo à música. Não precisa viver não, só queria ter mais tempo para fazer música. E eu tenho um site que é o andremonerá.com.br, que eu não tenho atualizado muito, mas lá tem os links para coisas de música, tem link para livro infantil que eu já escrevi. Então podem procurar por aí, quem tiver. Tem gente mais interessante do que eu para ouvir, mas quem quiser tem isso. Cara, e de filme, eu sabia que eu ia ter que recomendar, fiquei, cara, não sei o que eu recomendo, mas eu vou falar o último que eu revi aqui em casa com o pessoal, que é o Whiplash, né, que é um filme para quem gosta de música, né, tô falando aqui de música, para quem gosta de música, tem umas cenas que são tesão, né, sinistro. A cena final, então, você fica... mas é sobre um garoto que quer ser baterista de de jazz, de tocar ser o melhor baterista da escola super conceituada e tocar nas melhores orquestras de jazz e tal, e aí ele tem um professor que é conhecido por exigir muito dos alunos dele de música para desenvolver esses caras e transformar eles em super instrumentistas. E eu acho assim, ele tem o lance da música, do jazz e tudo, que é muito interessante, mas ele tem um lance muito que tem a ver com o que a gente vive também, de autocobrança e tal. Esse professor, ele é o capitalismo, esse cara, né? Tipo, ele administra o sofrimento nas pessoas para arrancar uma produtividade a mais ali, né? Ele estimula a competição entre as pessoas de maneira cruel e administra os prêmios de uma maneira cruel, assim, é tudo assim, é uma administração. O Dunker fala disso, né? De como o capitalismo agora ele desenvolveu técnicas de administração de sofrimento para te arrancar o melhor rendimento para si, né? O cara, enfim, no final ele é meio sociopata, sei lá, ele realmente parece querer fazer as pessoas serem os melhores músicos possíveis, mas ele exerce esse papel de alguém que está ali apertando a porquinha para te fazer sofrer para conseguir o resultado que quer, assim, e o garoto vai entrando nessa e começa a achar que é isso mesmo, e se coloca no lugar do cara e começa a achar que tem uma nobreza naquilo ali. Isso acontece na nossa vida com muita coisa, assim. Então eu acho o filme muito bom por isso, e o final eu acho perturbador, assim, para além da música, o desfecho como faz, ele não me deixa confortável, não, mas a gente não está confortável nesse mundo mesmo, então eu acho que é isso aí. O filme é sensacional, e para além da música, mas a música também é uma coisa que faz com que você fique totalmente hipnotizado ali, né? As execuções, enfim, é bom demais. Eu acho que faz bem rever realmente esse filme. E, André, eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Já tivemos muitas oportunidades antes de estar junto, e infelizmente agora a pandemia nos fez estar
separados, enfim, mas a amizade continua. Você é um cara sensacional, tenho muita admiração por você, o Léo também, o Cineclube Marighella te admira muito, e é um prazer ter você aqui. Espero que a gente possa estar junto fisicamente, quando possível, logo, para te dar um abraço, inclusive desejar um feliz aniversário, que sei que foi recente, né, seu aniversário, e desejar que no próximo a gente possa comemorar junto, tomar uma gelada, fazer um brinde, dar um abraço e, né, enfim, jogar toda a conversa fora que está aí guardada por conta dessa pandemia. E que bom que a pandemia fez você produzir 2 discos, porque é a forma também que a gente encontra de colocar para fora aquilo que está, né, tá dentro do coração, da cabeça e tudo isso. Então, quero te agradecer mais uma vez pela presença. A dica de filme está dado, Whiplash, quem não assistiu, corre para assistir. E é isso, o Cineclube Marighella agradece a presença do André. E é isso, Marighella vive. Eu que agradeço, cara. E a admiração é mais do que recíproca. Acho vocês do cacete, o que vocês fazem por aí. Muito maneiro, muito foda. Valeu aí, ótimo conversar. Valeu, André. Brigadão, cara. Isso aí, galera. Marighella vive. Valeu, galera. Marighella vive. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella.